Salve, salve galera, sou o professor Leandro e hoje eu estou aqui para conversar com vocês, discutir um pouquinho sobre a questão número 19 do nosso simulado preparatório de carreiras. Por que eu vou trabalhar essa questão com vocês? Porque essa é uma questão que fala sobre os solos. E os solos, como nós sabemos, eles representam um dos principais recursos naturais disponíveis para a nossa sociedade e que permitem e regem a vida em todas as suas formas, né? Tanto vegetal, animal quanto humana. E para o engenheiro agrônomo é imprescindível conhecer as características não só do solo, mas de todos os fatores e processos envolvidos na sua formação. No nosso simulado preparatório de carreiras, a nossa questão 19, ela trazia algumas informações sobre as características e o papel de cada um dos grandes fatores de formação do solo dentro do contexto da pedogênese. Então, qual que é o esquema aqui? Todos os solos, eles apresentam características que estão associadas diretamente à interação dos fatores pedogenéticos. Está aí o motivo pelo qual nós temos uma diversidade significativa de solos, até mesmo em uma propriedade rural, por conta da modificação das características desses fatores. Em linhas gerais, quais são os 5 principais fatores formadores do solo? Temos lá o material de origem, que é classificado como um fator passivo, tá? Porque é sobre ele que os outros fatores pedogenéticos ou de formação do solo irão atuar. Temos o relevo, que diz respeito ao único fator controlador regulador, porque ele controla, ele regula a distribuição da energia da matéria envolvidas no processo de formação do solo. Temos o clima e os organismos sendo classificados como fatores ativos, porque são os principais fatores que fornecem a energia, a matéria para o processo de formação e transformação do solo. E temos o tempo, nesse caso cronológico, que também é um fator passivo que diz respeito ao tempo que o solo leva para se formar. E a questão, ela trazia o papel de cada um desses fatores dentro do contexto pedogenético. E nesse caso, a questão que está aparecendo aí agora para vocês, a alternativa correta seria a letra C, que diz que o ser humano, ele deve sim ser considerado um organismo dentro do processo de formação e também transformação do solo. Por quê? Porque o ser humano, por meio de práticas ou ações que são executadas sobre o solo, ele tem a capacidade de modificar as características do solo. Nós sabemos que muitas vezes as ações, o manejo do solo, tem como consequência efeitos nocivos ao solo, uma degradação, uma diminuição da sua qualidade. Mas na maioria dos casos, muitas vezes também, o ser humano, por meio de algumas práticas, algumas ações, ele traz benefícios para o solo. Então, qual que é a lógica aqui da nossa questão? A alternativa correta é a letra C. Por que a alternativa A, que fala ali que o clima, que é um fator ativo, ele tem nos elementos vento e umidade os seus principais atributos associados à formação do solo? Porque seria a umidade e a temperatura. Embora o vento ele tenha muita influência no processo de intemperismo e erosão eólica, mas nesse caso os dois principais elementos do clima são, respectivamente, a umidade e a temperatura, principalmente a umidade. Nós temos uma outra alternativa, né, que é uma alternativa incorreta, que fala que, independentemente das outras características do solo, relevos com desnível desconsiderável em relação ao nível de base, né, nesses relevos a infiltração será mais eficiente. Não é independente de outras características. Nós podemos ter relevos planos, porém um solo ele apresenta uma capacidade de infiltração menor, reduzida. Nesse caso, mesmo o relevo sendo mais plano, a infiltração será comprometida por conta das características de absorção de água. Então, muitas vezes em solos arenosos que estão localizados num certo desnível, a infiltração ela é mais eficiente do que em solos mais planos, porém argilosos, onde o processo de entrada acaba sendo mais lento. Uma outra alternativa que diz ali, que é uma alternativa incorreta, é que aquela que fala que o melhor relevo é aquele cujo desnível é considerável em relação ao nível de base. Essa é uma alternativa errada, por quê? Um relevo que apresenta um desnível considerável é um relevo íngreme, certo? Que nós chamamos de relevo mais declinado, mais declivoso, mais inclinado. Então, nesse caso específico, a água ela terá uma possibilidade maior de escoamento, causar erosão, do que uma própria infiltração e transformação do solo. E a última alternativa, que é uma alternativa falsa também, é aquela alternativa que fala que o material de origem
certo? Influencia somente na velocidade com a qual o solo vai se formar. Material de origem e dinâmica climática, sim, são os dois principais fatores que influenciam nessa velocidade. Porém, nós sabemos que a maioria das características do solo, de fertilidade, de acidez, por exemplo, né, até mesmo de textura, estão associadas às características do material de origem ou, como vocês quiserem também, da rocha ou material matriz, beleza? Então, só uma análise bem objetiva dessa questão, que é uma questão bastante importante e bastante pertinente dentro da prática da engenharia agronômica. Beleza, moçada? Até a próxima.